Por meio de acesso a essa artéria, a gente consegue navegar por dentro dos vasos a todas as artérias do nosso organismo. E assim, a gente chegando a esse local onde se constata o entupimento, a gente pode, por dentro dos vasos, promover a dilatação ou desentupimento. Olá, nós estamos hoje na TV Endovasc e o assunto é angioplastia. Estamos conversando com o médico, cirurgião vascular e radiologista intervencionista, Dr. Germano Mello, que vai esclarecer a respeito desse e de outros assuntos. Dr. Germano, seja bem-vindo e eu quero já saber o que é a angioplastia, que procedimento ou que doença, o que é isso? Obrigado, Hector. A angioplastia, essencialmente, é uma forma de tratamento onde nós conseguimos desentupir artérias entupidas pela técnica endovascular, que a gente chama por dentro dos vasos. A angioplastia é uma maneira que a gente consegue desentupir uma artéria doente por dentro dos vasos. Em que circunstâncias isso aí eventualmente é necessário? Pacientes que apresentam diabetes, pressão alta, tabagismo, ao longo da vida, esse pool ou esse conjunto de comorbidades vão agredindo gradativamente as artérias do corpo. E essas artérias, com essa gradativa agressão, começam a desenvolver uma doença chamada aterosclerose. E essa aterosclerose vai, ao longo do tempo, estreitando a luz dos vasos e promovendo o seu entupimento. Esse entupimento, quando acontece, pode fazer com que o paciente passe a apresentar sintomas, que sejam desde dor nas panturrilhas ao caminhar, ao fazer esforços físicos, até o surgimento de manchas e feridas na região dos membros, sejam nos dedos, nos artelhos dos dedos dos pés, ou seja, na região do antepé, na planta do pé, no calcanhar. Vários desses locais podem ser a origem de ferimentos que podem se desenvolver pela ausência de sangue adequado chegando a esse território. Nessas circunstâncias, os pacientes passam a ter indicação de fazer investigação e tratamento. Nessas circunstâncias, a investigação pode ser feita com Dopplers arteriais, pode ser feita através de angiografias dos membros e, dependendo do tipo de entupimento nas artérias das pernas que seja observado, dependendo da intensidade de cálcio ou a quantidade de aterosclerose na parede das artérias e o comprimento desses entupimentos, o paciente pode se beneficiar dessa modalidade de tratamento denominada de angioplastia. Através de acessos à artéria saudável, a gente vai numa artéria que seja mais saudável, certo? Uma artéria que tenha fluxo sanguíneo no seu interior normal. A gente, por meio de acesso a essa artéria, a gente consegue navegar por dentro dos vasos a todas as artérias do nosso organismo. E assim, a gente chegando a esse local onde se constata o entupimento, a gente pode, por dentro dos vasos, promover a dilatação ou desentupimento desses territórios ou dessas áreas por meio da utilização de balões ou e até stents, que são estruturas metálicas que parecem um canudinho de metal que mantém, em algumas circunstâncias, esse local entupido aberto, para que passe a chegar sangue nas regiões mais distais dos membros e assim esses ferimentos que surgiram por falta de circulação cicatrizem e o paciente passe a deambular, passe a caminhar sem sintoma de dor por conta da exigência ou do aumento da demanda de sangue para os membros inferiores. Essencialmente, a angioplastia é a técnica mais moderna para tratar esse tipo de patologia, porém não é a única. Existe uma alternativa também a esse tratamento, que é exatamente o bypass convencional, que é o bypass, é a ponte, onde a gente pega uma artéria previamente ao local do entupimento e leva sangue por meio de uma veia do próprio paciente ou através de uma prótese até o local mais distal próximo ao pé, onde existe uma artéria também aberta.
Ou seja, essa cirurgia de ponte, o que a gente chama de bypass, tecnicamente, é nada mais do que levar sangue de uma artéria aberta a uma artéria aberta após o entupimento da artéria constatado, para poder fazer com que chegue mais sangue às porções mais distais do membro e assim a gente consiga solucionar os sintomas decorrentes dessa falta de oxigênio ou essa falta de sangue suficiente nesses membros. Tem alguma contraindicação? Essencialmente, as contraindicações a esse procedimento de angioplastia, especificamente, que é o menos invasivo, se restringe a comorbidades ou complicações do próprio paciente. A presença de doenças cardíacas severas, a presença de alterações morfológicas do membro acometido podem vir a se tornar contraindicação ao procedimento. Porém, é um procedimento que tem uma importante segurança em pacientes severamente enfermos, ou seja, a gente consegue fazer os procedimentos de angioplastia de uma forma efetiva, segura, numa quantidade enorme de pacientes globalmente bastante comprometidos. Então, assim, a agressão cirúrgica por meio da angioplastia consegue ser de uma forma muito importante minimizada para a gente conseguir resolver esse problema sem necessariamente colocar em risco a vida do paciente. Hoje a recuperação é bem mais rápida? Absurdamente mais rápida. Antigamente, essa outra alternativa que eu citei há pouco, que é exatamente a ponte ou o bypass, é um procedimento através do qual a gente precisa fazer incisões muito importantes ou muito grandes no membro do paciente, na perna do paciente, para poder fazer com que a gente consiga fazer o caminho do sangue do local antes do entupimento até depois do entupimento. Essas incisões, em geral, faziam com que os pacientes passassem muito mais dias internados e muito mais dias sujeitos a complicações, tanto do procedimento quanto da internação, extremamente superiores ao que a gente enfrenta hoje habitualmente com as angioplastias. Para você ter ideia, um bypass normal ou uma cirurgia de ponte normal, o paciente sem nenhuma complicação durante o procedimento, ele passa em torno de 5 a 7 dias internado no hospital. Pacientes que fazem angioplastia em condições similares, a gente pode dar alta hospitalar a esse paciente com 24, 48 horas da realização do procedimento com absoluta segurança. Muito obrigada, Dr. Germano, pelas informações. Acompanhe as informações da TV Endovasc, as nossas redes sociais e fique bem informado. Faça seu check-up vascular.